aí estamos já entrando aqui na nossa primeira live. O pessoal está começando a entrar também. Nós vamos esperar um pouquinho. Boa noite a todos. É um grande prazer, não é, para a gente estar conversando com vocês. Nós teremos muito o que agradecer. O que não falta são colegas, não é, que nos ajudaram para que isso ocorresse. Então, eu queria deixar um obrigado muito especial, primeiramente, para o nosso grande mestre, o professor Felipe Sutiá. Não é? Sem ele, nada disso seria possível. Ele continua sendo nosso mentor, não é? O grande da RPG, e continua com a gente. Também, nesse ritmo de agradecimento, eu queria agradecer a toda a equipe de RPG, não é, que está sempre presente, sempre ajudando e pensando em fazer da RPG um método cada dia melhor. É uma alegria imensa para mim estar comandando essa conversa aqui com o meu grande amigo, Alberto Silveira. Não poderia ser uma outra pessoa. Nós somos amigos há tantos anos, não é? Amigos desde a época lá do Rio Vermelho. Não é? Tem o pessoal que está assistindo a gente na Bahia, se lembra disso. Eu tenho que fazer ainda no sistema de agradecimento, agradecer às universidades que estão todas dentro do certificado de hora complementar. Como vocês sabem, as faculdades agora, com essa história do coronavírus, né, criou a possibilidade de que, se o aluno assiste a live, ele tem um certificado de hora complementar de 1 hora que serve para o currículo dele. Então, todos os alunos da Unisa, da Unip, da FMU, da USP, da Uninove, que surgirem mais universidades aqui, eu também falo para vocês, estão só com a necessidade de nos enviar os e-mails e nós poderemos estar enviando em seguida esse certificado de hora complementar. Então, essa é uma live que a gente vai tentar buscar, antes de mais nada, falar de avaliação. Não é? A avaliação é uma situação interessante, porque no passado eu já via o quanto que algumas pessoas faziam sessão de avaliação, marcavam uma avaliação como se ela fosse soberana. E desde que a gente iniciou com o trabalho de RPG, a gente vê que é um pouquinho diferente essa questão de avaliação, porque a avaliação é uma situação diária. O que nós necessitamos é ver o que está acontecendo naquele momento, no aqui e no agora, avaliar essa situação, ouvir do paciente e, em seguida, iniciar o tratamento. Eu gostaria até de aproveitar que estamos num preâmbulo, aguardando a chegada das pessoas, e aí começaremos exatamente a falar do argumento que foi proposto, que é a avaliação dentro da fisioterapia. Obviamente, considerando sempre que a reeducação postural global, o RPG Sutiá, ele é um dos grandes instrumentos, ok, da fisioterapia. Mas é interessante, nesse bate-papo que nós estamos tendo aqui informal, a gente ver o seguinte: nesse momento de pandemia, tá certo? O que nos obrigou à mudança de hábitos, tá certo? Por exemplo, a mudar rotinas, a estabelecer rotinas diferentes. Eu acho que essa é a grande questão que hoje e de agora em diante vai fazer com que a gente repense toda a nossa vida, ok? E é como fosse antes da pandemia, depois da pandemia, a PDP, onde a gente vai ter que ter cuidados, porque o pressuposto da fisioterapia, ok? E a fisioterapia, como a gente conhece, ela pressupõe o contato físico com o seu paciente. Em especial a terapia manual. Em especial, ok, a terapia manual, mas a fisioterapia em si, ela pressupõe, ok, o contato físico direto com o paciente. E isso vai nos obrigar, daqui em diante, a termos muito mais cuidados, tá certo? Já daquele que nós temos de ordem pessoal, mas depois isso também implica no cuidado com o outro, tá certo?
E isso vai fazer com que a gente introduza no nosso trabalho também mudança de rotinas. Sim. Mas quanto até mesmo ao tratamento. Você falava da questão, por exemplo, do hábito das pessoas em avaliar. Eu, na minha prática, eu tenho visto, e isto eu atribuo muito à rotina. A rotina é um grande escravizador do ser humano, tá certo? E o que é que ocorre? Quando a gente entra na rotina, nós nos esquecemos de coisas importantes. E às vezes preconizado, tá certo? Como é a avaliação, e isso eu vou discorrer depois, fiz até aqui um roteiro para poder não me esquecer de coisas importantes que eu gostaria de falar. E é interessante que nós estávamos brincando um pouco aqui, porque eu sou da old school, que é escrito num pedaço de papel ainda, mas usando a tecnologia para poder chegar até vocês, tá certo? E trazer vocês até a gente aqui, enquanto o Oldak, alguém falava, não, eu sou mais moderno já, eu estou ali em contato com o telefone celular. Então nós temos aqui, apesar de muito tempo de trabalho, eu vou revelar isso, como diz um amigo italiano, ok? Eu sou jovem há mais tempo, tá certo? Então, assim, mas voltando à questão... Eu queria salientar dentro disso, porque com a questão do todo mundo fica em casa, não é, que é o grande lema desse último mês, dessas últimas 6 semanas, surgiu um novo paradigma dentro das profissões de educação física, de fisioterapia, né, do movimento. Não é, que é o tratamento online, se é que eu posso considerar isso um tratamento online, não é? Ou talvez seja uma ocupação online. Eu acho que todo mundo está fazendo o máximo, se esforçando o máximo, dando tudo, mas tratar patologias mesmo, dores, né, online é muito difícil. Então, eu acho que vai haver sempre a necessidade do contato. Eu acho, nesse sentido, assim, nós precisamos ter muito cuidado. Nós estamos vivendo um momento de exceção, tá certo? Exceção, por quê? Porque fomos obrigados pelas circunstâncias a estarmos todos, ok, confinados dentro de casa no isolamento social. Muito bem. De um momento para o outro, e é isso que a gente dizia de mudar rotinas, tá certo? Mudar atitudes. Nós nos vimos, ok, completamente afastados dos nossos pacientes, que apesar da necessidade desse tratamento, tá certo? Nós não podemos ter um contato com eles. Sim. Muito bem. Então, busca-se minimizar, mitigar um pouco, tá certo? A questão de levar um pouco de conforto até essas pessoas. Isso. E as pessoas têm optado por lives online, entre aspas, tratamento. Eu acho que a gente precisa ter cuidado, porque isso, nós vamos falar um pouco disso hoje, inclusive baseado no código de ética do COFITO, tá certo? Que o tratamento, ele tem que ter a participação e o contato direto. Isso nós vamos falar depois, eu inclusive anotei algumas coisas ali para poder falar a respeito disso. Essa questão é interessante do contato, porque isso eu acredito que é um outro paradigma também. Eu necessitei atender um paciente de emergência, de uma crise que ele teve, e ele já chegou lá no meu consultório com uma luva de plástico toda na mão. Para o nosso trabalho não atrapalha em nada ele estar com uma luva de plástico. E nos dá segurança aos dois. Não é? Então, todo mundo de máscara, eu acho isso que será uma obrigação. O que eu não vejo nada demais, eu acho extremamente higiênico. Não é? Se você colocar, várias pessoas já tratam usando máscara. Na Ásia é uma coisa comum o uso da máscara. Não é como a gente aqui, não é que vê com máscara já imagina uma doença. Não é um outro paradigma também que está mudando. Então a gente vê hoje em dia uma pessoa com máscara, aí o que é que a gente já imagina? Bom, essa pessoa está se cuidando e está me cuidando. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje eu ouvi
as pessoas falando exatamente, comentaristas de esporte, eles dizendo exatamente isso. Estamos num momento onde a gente não conhece ainda essa patologia que é nova. Consequentemente, as ações, reações, elas também são novas. Então, antes se preconizava a utilização da máscara somente para quem já estivesse contaminado, para que não contaminasse os outros. Mas descobriu-se agora, em função de quê? Da vivência, não somente do nosso país, mas a vivência global, porque é uma patologia global, tá certo? E descobriu-se que da necessidade da utilização das máscaras para toda e qualquer pessoa. Tudo bem? Então, nesse sentido é que a gente vai vendo essa necessidade. Eu acho que podemos... Já iniciar, aproveitando já em ver essa necessidade, Alberto, eu sei que você é um dos primeiros RPGistas aqui do Brasil, não é? Mais de 35 anos de formado. Eu queria que você explicasse, me lembrasse aqui um pouco, como foi esse seu início para fazer RPG, como foi que a RPG chegou aqui no Brasil, aqui em São Paulo? É muito interessante porque isso remonta exatamente a outubro de 2020, nós faremos 37 anos de RPG no Brasil, o RPG Xuxar, tá certo? Então, isso como é que eu lembro, e eu tenho que voltar um pouco na minha história. Então, eu me formei em 1980, tá certo? Então, significa dizer o que tem o dezembro agora de 2020, eu farei 40 anos de formado. Muito bem, à época... Na Baiana, Escola Baiana. Isso, Escola Baiana de Saúde Pública, ok? E a questão importante é assim, só existiam dentro da fisioterapia, ok? 3 áreas de atuação, que era a ortopedia, a neurologia e respiratória. Muito bem. Então, ao viver isso, eu gravitei, eu acho que por 2 delas, só não uma, a respiratória. Mas eu gravitei pela ortopedia e pela neurologia. Muito bem. Depois me dediquei muito mais à questão da ortopedia. Mas internamente eu sentia que tinha alguma coisa, uma necessidade maior, que nem eu sabia o que era. Sim. Então não tinha respostas. Procurei muito, trabalhei durante alguns anos, já aqui em São Paulo. Interessante, eu tenho uma especialização em psicomotricidade. Que foi quando você veio para São Paulo. Isso, eu vim a São Paulo para fazer exatamente a especialização em psicomotricidade. E comecei a trabalhar, ok, com a neurologia. E realmente dediquei muito tempo da minha vida à neurologia, até que me identifiquei muito através da neurologia com a minha loucura. Sim. E a partir daí eu disse, bom, então agora, como eu não quero, ok? E digo sempre, isso é muito claro, admiro muito quem trabalha com a neurologia, dou todos os méritos, mas eu descobri a minha limitação, ok? Na minha identificação com a minha loucura. Então me dediquei à ortopedia. Até que um belo momento, uma grande amiga em comum me disse, olha, tá para chegar no Brasil um indivíduo chamado Felipe Xuxar, e ele vai fazer o primeiro curso dele aqui no Brasil. Que ano era isso? Isso em 1983, os idos 1983, 37 anos em outubro desse ano. E um grupo formado por a senhora Cristina Baranski, ok? Depois, Márcia Custódio, Mariângela dos Santos e Luiz Fernando Carvalho. Essas pessoas estavam trazendo o curso para o Brasil. E eles organizaram, porque ninguém conhecia, eles organizaram várias reuniões, ok? Para a apresentação do método. E uma vivência, e assim foram, ok? Várias vivências, reuniões, esclarecimento de dúvidas, e ao viver aquele método, através da vivência que eles propunham, tá certo? Fiquei muito encantado com o trabalho e disse, amor à primeira vista, ok? Ali nascia a terapia manual, ok? No Brasil, ali nascia a terapia manual, não se ouvia de falar de nenhuma outra coisa. Sim, muito bem.
Para fazer o curso era obrigatório que a gente se submetesse a pelo menos 4 consultas de RPG. E ali, devo dizer a vocês que foi ali a minha paixão ficou realmente muito caracterizada por esse método. Entendeu? A beleza de quê? Do raciocínio, que estimula o teu conhecimento que você traz, ok? Da universidade e do autodidatismo e da tua experiência, ok? Como fisioterapeuta que já era. Sim. Quer seja na neurologia, quer seja na ortopedia, mas sobretudo um conhecimento de anatomia e biomecânica. Muito bem. Perfeito. Agora me diga, você está contando uma história de 37 anos atrás, não é? Mas até hoje, o seu trabalho, o seu carro-chefe, você se tornou, depois disso, além de terapeuta, professor de RPG, já há mais de 20 anos, não é? Isso. Que você Bem dá mais. aula aqui no Brasil, Isso. na Itália, na Espanha, já deu na Espanha, em Portugal, não é? Mas até hoje, você, quando vai atender um paciente, o que você faz com o paciente é RPG Suchá. Isso. Não é? O que lhe dá essa certeza? Bom, para mim é muito claro. É muito claro, são os resultados que este método proporcionou a mim como fisioterapeuta, ok? Me trouxe resultados, resolução de patologias e melhora do quadro clínico de diversos pacientes ao longo dessa vida. Sim. E além do que, o fato de poder, depois de alguns anos muitos anos trabalhando como monitor e depois como professor adjunto do curso de RPG, ok? De estimular um raciocínio clínico e uma capacidade de avaliação muito grande e de busca de resolução do problema. E é interessante isso no RPG porque a cada consulta nós tentamos, ok, melhorar a problemática do indivíduo. E essa problemática envolve o quê? Trazer de volta uma melhor funcionalidade, tá certo? Na medida que você trabalha sobre as alterações morfológicas, uma cabeça projetada para frente, um ombro elevado, um aumento de uma lordose, uma hipercifose, um quadril em retroversão, joelhos valgovários, enfim, pés pronados, alterações morfológicas que geram alterações funcionais, tá certo? E que podem trazer a presença de quadros álgicos, dores ou sintomas. Então, o que me faz até hoje trabalhar com RPG é resultados muito positivos, ok? Depois, a questão de, como professor, ter a capacidade de transmitir um conhecimento aos outros. E também uma outra questão que a gente verifica bastante, que é o reconhecimento profissional através da utilização deste instrumento, da fisioterapia, e a questão financeira, o retorno financeiro. Importante. Então, e me deu a capacidade de que, quando eu comecei a trabalhar com RPG e ao longo da vida de poder montar um consultório, uma clínica, tá certo? E ser o dono do meu nariz. Isso é muito interessante porque antes da RPG não existiam consultórios de fisioterapia. Existiam ambulatórios e o trabalho com neurologia. Né? Sônia Guzman, a doutora Eli Kugler, não é? Que preconizavam naquela época o Bobat. Não é? Mas consultório de fisioterapia surgiu no Brasil a partir do tratamento da RPG Suchá. Isso é muito interessante. Não é? Mas nos diga, o que é finalmente a RPG? Como você vê o que é a RPG? Bom, então vamos lá. Primeiro, se eu tenho que falar de RPG Suchá, eu tenho que falar do criador, tá certo? É como ir a Roma, ok? Ao Vaticano e não reconhecer a figura do Papa. Então, o criador da reeducação postural global, Suchá, é um fisioterapeuta francês, tá certo? E como disse bem o Oldak, é o nosso mentor, o nosso mestre, até hoje, tá certo? E ele criou esse método nos idos 1980. Então, em 1980,
criou isso aonde? Na França. É um fisioterapeuta francês, criador desse método, tá certo? E que é um método de inibição proprioceptiva. O que quer dizer isso? Ok? Vamos ter como pressuposto inibir, regular o tônus muscular. E eu vou chegar a explicar por que a gente tem essa tendência, ok? E os fatores são diversos. A gente tem a tendência a essa hipertonia. E eu vou já explicar, falar numa linguagem mais simples, ok? O que é que vem a ser isso? Eu não posso deixar de falar da RPG sem dizer quais são os princípios que regem a RPG e que tem uma semelhança, inclusive palavras literais do professor Suchard, que ele diz assim: somos primos da homeopatia e da acupuntura. Por quê? Porque temos como princípio básico a individualidade. O que quer dizer isso? Cada ser é único e indivisível, tá certo? Não podemos separar o que cada um é. E vamos falar um pouco disso também. Cada um vai manifestar a sua patologia de uma forma muito pessoal. Por exemplo, eu posso pegar, como frequentemente eu pergunto isso, durante as aulas ou durante a conferência onde eu estou, e a pergunta para vocês que estão aí, vários de vocês podem ter, por exemplo, agora uma lombalgia, tá certo? Então o que é que vocês têm em comum? Em resposta a mim, há uma lombalgia, é verdade, eu tenho, mas na hora que nós formos analisar criteriosamente o teu corpo, tá certo? E esta não um rótulo, uma lombalgia, mas analisar, avaliar esse indivíduo pode ter características diferentes dessa manifestação. Consequentemente, o remédio não pode ser o mesmo. Aliás, aproveitando, se fala muito de que remédio para o Covid-19, e o que está se vendo é que o que se preconiza, o que supostamente é bom para uma pessoa, não é bom para outra, tá certo? Reações adversas, isso e aquilo. Então, considerar a individualidade. Esse é o caráter pelo qual, hoje em dia, se existe tanta dificuldade para se protocolar tratamentos, o caráter individual. Mas está surgindo aqui uma questão, né, que vai bem dentro disso que você está me falando, que é a RPG, Reeducação Postural Global. Mas ela trabalha só a coluna vertebral? Deixa eu só, antes de ir adiante, eu colocar uma coisa para a gente ficar na sequência. Então eu falei dos princípios, os princípios são 3. Individualidade, tá certo? Porque isso vai abranger muito e está muito agora em voga em função da pandemia. Causalidade. A causa. Qual é a causa do problema desse indivíduo, desse cliente, desta pessoa, deste paciente? Qual é a causa, ok, do problema? E aí a gente entra numa questão importante, que é multifatorial, tá certo? Por quê? Porque hoje em dia nós falamos de elementos assim, nós vivemos, então é o bio, o corpo, o psico, o indivíduo com todas os seus sentimentos, as suas sensações, tá certo? E a correlação com o ambiente, porque a gente não vive isolado numa montanha, tá certo? Nós vivemos convivendo com os outros, então biopsico, tá certo? O psiquismo e o social. Então, a interação com o todo. Nós sofremos, nós influenciamos os outros, sofremos influência do outro, tá certo? Então, por exemplo, o físico, o bio, ok? O biomecânico. Como é que está funcionando esse corpo? Depois, o psíquico, o indivíduo com seus medos, suas angústias, suas alegrias, suas tristezas, suas raivas, tá certo? E no plano músculo-esquelético, como é que você identifica essa causalidade? É isso que eu vou discorrer um pouquinho mais ainda. Então, é assim, é preciso que a causa ela pode vir de um elemento, então, biopsicossocial, tá certo?
ela pode ser uni ou multifatorial, tá certo? E isso nos traz já uma complicação. Se o indivíduo quer fazer uma ótima avaliação, ele não pode estar só afeito, ok? Só atento à questão, ok? Neuromúsculo-esquelética, porque ainda tem isso, é o neuromúsculo-esquelético, ok? Porque o músculo não move por si só. Então tem a questão nervosa, o neuromúsculo-esquelético, sistema integrado, ok? Então o sistema neuromúsculo-esquelético. E a questão não pode ser somente o psíquico, eu não posso só responsabilizar a questão que, porque é só da questão psíquica do indivíduo, ok? As suas angústias, os seus medos, as suas necessidades e tudo isso. Ou social, o ambiente onde ele vive. Então, nós temos que analisar com peso, e aí eu colocaria como 33,33% para cada um, a dízima periódica. Então, o nível de importância é igual para cada um. E, além disso, a globalidade. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Para que a gente entenda claramente que é isso que faz uma grande diferença, tá certo? E assim, sem nenhum demérito, desrespeito a nenhuma outro método ou técnica da fisioterapia. Mas trabalhar em globalidade, somente nós fazemos. E o que é essa globalidade? É tratar a queixa do paciente e também todas as outras partes do corpo que se mostrarem ligadas como causa ou consequência. E aí, eu vou aproveitar para falar para os estudantes também, porque vocês estão ouvindo muito isso. E os fisioterapeutas que já trabalham, já ouviram, porque passaram pela universidade, aqueles que fazem RPG também ou escutam da gente e escutam de outros. A cada zona de hipomobilidade, de pouco movimento, tantas outras zonas de hipermobilidade, tá certo? E o que isso quer dizer? É isso que eu acho que ela justifica muito o que a fisioterapia deveria ser. Considerar o todo, já que nós somos um sistema, ok? Falando inclusive dos três elementos, o biopsíquico e o social. Então são três esferas que têm um peso muito importante. Mas um problema de um segmento, quando um segmento não move, outros segmentos se moverão para compensar o que você não pode fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo. Imagina um indivíduo que se bloqueou, está com o músculo esternocleido retraído e agora a posição dele é fixa nessa situação. Imagine agora que ele tem que olhar para o alto à direita. Se ele não tem problema, se esse músculo está com um bom comprimento, e a causa ainda eu não estou discutindo, mas ele tem toda a sua capacidade de se alongar e de se encurtar, força ativa, eu posso fazer um movimento simples, olha, de olhar para aquela lâmpada, somente com um movimento econômico do meu crânio. Sim. Mas se eu estou bloqueado, eu não posso olhar lá, senão utilizando outros segmentos corporais, ou seja, minha funcionalidade está alterada, e não quer dizer que eu tenha dor ou sintoma ou alguma coisa, e aí é que é a armadilha do corpo, tá certo? Eu vou compensar, eu vou elevar o ombro, eu vou entortar o tronco, eu vou rodar o quadril e conseguir fazer o movimento. Então, se você fizer um tratamento específico aqui no seu escaleno, segmentar, digamos, o sucesso talvez não fosse tão garantido. Depende sempre do que você pensa. E o professor Suchar é muito fantástico, ele diz o seguinte: se eu não tenho a visão da globalidade, eu vou agir de uma forma segmentar. E eu resolvi aquele problema, devolvi a funcionalidade daqui e não estou me preocupando com o restante, porque eu não tenho a consciência, tá certo? Mas se eu tenho a consciência de que o corpo funciona como um sistema global, onde um elemento interfere no outro e vice-versa, obrigatoriamente eu vou ter que tratar em globalidade. Eu vou contar um episódio muito interessante, que eu conto sempre isso para os meus alunos. Um belo dia, no programa Metrópole, da TV Cultura, meia-noite e pouco, tá certo? Um repórter, ele vai para a rua
e ele entrevista um indivíduo e a pergunta que ele faz é a seguinte: se Deus te desse um desejo, o que é que você gostaria? E esse indivíduo responde: a ignorância. E no primeiro momento eu fiquei abismado, até que caiu a ficha e eu disse: fantástica resposta. Por quê? Porque quando eu sou ignorante em relação a qualquer assunto, eu não me torno responsável em encontrar uma solução para aquele problema. Tá certo? Não é por acaso que os nossos políticos comumente dizem que não sabiam de nada, eram ignorantes a respeito do assunto. Então, em relação a isso, individualidade, causalidade, globalidade são os princípios. Muito bem. Feito isso, nós temos uma peculiaridade também, que é a observação dos músculos, né, dentro da RPG. Você gostaria de falar um pouco sobre isso? Ótimo, ótimo, porque você está me trazendo para o meu script que eu estava aqui já vendo para não me perder. Eu preciso ter cuidado, porque senão eu tergiverso. Ok? Porque eu queria agradecer também, aproveitar aqui e agradecer todo o staff que está aqui fazendo a filmagem, tá? Muito bem, então vamos lá. Eu vou dar um exemplo muito claro que o professor Suchard dá, e assim a gente vai ter a compreensão disso. Muito bem, então vê só. O indivíduo que aparece no teu consultório, na tua clínica ou no hospital, com um problema, ok, de uma cefaleia e vertigens. Muito bem, devido a um entorse do tornozelo. A primeira vez que ele me falou isso durante o curso, eu fiquei abismado com aquilo. Como é possível que o entorse do tornozelo gere um problema cervical? Bom, a partir do momento que eu fui vivenciando o RPG, isso foi ficando muito claro para mim. Que um problema distante, num outro segmento, pode gerar consequências à distância. Então, um belo dia, num curso na Itália, chega uma jovem, mais ou menos uns 25 anos, com cefaleias e vertigens. Faço a anamnese e todas as respostas eram negativas. Histórico familiar, histórico pessoal, histórico da patologia, nada esclarecia, justificava aquela dor dela. Cefaleias e vertigens importantes, muito limitantes da vida dessa pessoa. Bom, a anamnese não esclareceu nada, vamos para o exame físico. O esternocleido, ok? Direito. Elevação do ombro esquerdo, uma retificação torácica, uma hiperlordose lombar com anteversão do quadril, um joelho valgo e o antepé pronado com antepés pronados, calcâneos valgos. Essa era a avaliação, tá certo? Então, e depois eu vou falar disso, as zonas que a gente divide o corpo em segmentos. Exatamente isso. Crânio, pescoço, ombros, membros superiores, dorsais, lombares, pelve, ok? Joelhos e pés. Bom, feita essa análise, e aí a avaliação músculo-esquelética, que músculos? Então nós temos, aproveitando a tua pergunta, fazendo o gancho, nós temos músculos, ok? Nós vamos lidar com os músculos estriados. Muito bem. São músculos que têm fibras de dois tipos. Fibras tônicas, lentas do tipo 1 e fibras fásicas, ok? Rápidas do tipo 2. As fibras tônicas são responsáveis por quê? Garantir coisas que são importantes, como por exemplo, manter a posição de bipedestação, manter o equilíbrio. E as fibras fásicas, como as tônicas também, são responsáveis pelo movimento, tá certo? Então, presta atenção. Todo músculo que vai nos manter de pé, manter o segmento contra a gravidade, porque a gravidade nos empurra para a terra, todo músculo, para fazer isso, ele tem que ter uma maior quantidade de fibras tônicas e uma menor quantidade de fibras fásicas. É isso que garante a ele, ok, a manutenção dessas coisas importantes, como por exemplo, vamos lá, quais são as coisas importantes? Hegemônicas, chamadas
O que quer dizer hegemon? Do grego, coisas indispensáveis que nós não podemos viver sem. A respiração, o ato de inspirar. Então, se a gente pensar, cada vez que eu inspiro, eu tenho que elevar o gradio. Uma pessoa de 1,80 m vai ter um gradio que pesa de 34 a 40 quilos. Imagine elevar isso contra o peso do gradio e contra a gravidade. Então significa dizer o quê? Que tem que ser músculo potente. Nós temos a tendência que o tronco volte à flexão, porque grande parte do tronco está para frente da passagem da linha de gravidade. Tá certo? Muito bem, então fazer isso. O quadril ficaria em extensão. Como é que a gente consegue tudo isso? Com esses músculos estriados, músculos tônicos, chamado pelo professor Suchard de músculos estáticos, músculos que lutam contra a gravidade, tá certo? Por exemplo, os flexores do cotovelo. Para eu fazer a flexão, tenho o peso do meu antebraço e da mão, e se eu estiver ainda carregando alguma coisa, mais o peso da gravidade, 10 newtons. Então, a fisiopatologia desses músculos é... A fisiopatologia desses músculos é o seguinte, é neurofisiologia isso. Quer queiramos ou não, os músculos tônicos, de fibra lenta, os estáticos, eles têm uma tendência natural a aumento de tônus. Olha aí, por isso voltar lá atrás, uma inibição proprioceptiva, o aumento de tônus, encurtamento, são músculos que se encurtam todo o tempo. Levantou de manhã, ok? Eles estão fazendo isso, aumento de tônus, encurtamento, ok? Rigidez, retração. Aumento de tônus, encurtamento, rigidez, retração. É a fisiopatologia deles. Mas aí tem um binômio que é interessante. Por quê? Do mesmo modo que eles asseguram coisas importantes, como respiração, a função alimentar, trazer o alimento e o líquido até a boca, tá certo? Depois, a função locomotora estática, manter o equilíbrio. O indivíduo, antes de se mover, precisa manter o equilíbrio, porque se não tiver um bom equilíbrio, a dinâmica vai ser terrível. Então, a função locomotora estática e dinâmica, e a função reprodutora, de quê? Perpetuação da espécie. Então, esses músculos, eles asseguram coisas que são importantes, mas quando eles entram na fisiopatologia deles, eles tendem ao quê? Aumento de tônus, encurtamento, rigidez, retração. Que vai gerar, vamos lá, numa forma mais simplificada, alterações morfológicas. Vamos pegar um exemplo da garotada, da molecada toda hoje com os eletroeletrônicos. Tá certo? Então, em ficando horas e horas com esses aparelhos, o que é que ele está fazendo? Está estimulando uma posição, ok? Confortável para eles e de aproximação das extremidades. Então, esses elementos, isso pode ocorrer por quê? Então, vamos lá. Aumento do tônus, encurtamento, rigidez, retração, que gera alterações morfológicas e, sobretudo, altera a funcionalidade. Nós vivemos para ter uma ótima funcionalidade e pode ser que chegue a dores e sintomas e que nós vamos ver que a tendência com o tempo vai ser isso. Tá certo? Então, o que acontece? Então, por exemplo, esses músculos, por que eles se encurtam? As atividades laborais, o trabalho. Então, eu vi indivíduos, por exemplo, um fotógrafo, eu avaliei agora um fotógrafo, outro dia que estava morrendo de dor, que a posição dele, fotografando, era completamente, ok? Assimétrica. Completamente. Então, o trabalho ele vai gerar o quê? Atos repetitivos. E isso que a gente entra na análise da cinesiopatologia. Movimentos que não são bem adequados. Consequentemente, estimula essa fisiopatologia dos músculos. Ou mesmo, por exemplo, eu encontrei uma garotinha de 11 anos que ela fazia o tempo inteiro, enquanto eu avaliava, um movimento de extensão. E eu perguntei para ela por que ela estava fazendo aquilo. E ela me disse
que era quando ela fazia assim, ela diminuía a dor dela, tá certo? Eu encontrei, por exemplo, pessoas com quadros importantes de problemas viscerais, que a posição de defesa, ok, era de encurtar a musculatura, então, ok, ativar essa musculatura aqui, para ativar a dor, para proteger, aliviar a dor. Então, pode ser pela atividade laboral, pode ser pela prática do esporte. A prática do esporte é ótima, mas ela vai ser uma fábrica de estímulo de lesão, tá certo? Então, a atividade laboral, o esporte, a prática do esporte, os traumas são... As situações específicas. Exatamente, espera aí, isso, agora que entramos. Então, os medos dos indivíduos, tá certo? Então, as questões psicológicas, eu tive contato com um indivíduo que ele era um bipolar de carteirinha, tá certo? Ele eu tive a oportunidade de conviver diretamente com ele, 6 meses em depressão profunda, mas o psiquismo dele alterava, ok? Mas, ok? A morfologia dele se alterava e a funcionalidade dele se alterava. Por exemplo, outro dia eu tive um indivíduo, um padre na Ilha da Madeira, durante um curso, que ele teve um estiramento do plexo braquial, fazendo uma atividade física. O músculo, ele pode ser o causador do problema, tá certo? Quando eu dei o exemplo, tinha um indivíduo com dono de uma agência de viagem, que ele passava o tempo inteiro, o dia inteiro, com o telefone entre o ombro e a cabeça. E ele estimulou a retração do esternocleido e veio procurar a fisioterapia por conta de dores. Então o músculo foi o causador do problema, a verdade decorrente da atividade profissional dele. O outro foi pela prática do esporte, o outro por uma atividade física, ele fez o estiramento do plexo braquial. E a sintomatologia toda era de defesa, ok? Então o músculo, ele não foi o causador, mas ele era um instrumento de proteção de estruturas internas importantes. Perfeito. Então, e a questão importante que a avaliação vai ter que nos dar: detectar os problemas, quais são os músculos envolvidos com o problema do indivíduo, tá certo? E que tem alterado a sua morfologia, a sua funcionalidade e possivelmente gerado dor. Como é que a gente faz isso? Nós dividimos o corpo em regiões, segmentos. Então, crânio, pescoço. Sim. Tá certo? Nós podíamos fazer isso demonstrando para ficar mais fácil. Sem dúvida. Todos, não é? Eu tenho uma modelo aqui profissional, né, que foi contratada diretamente. Agradeço a Luna. Evento, né? Luna, minha filha. Muito bem. Muito bem. Então Aí. vocês vão ter Ok, você vai juntar um pouquinho mais os teus pés, assim abrindo a ponta dos pés. Separa isso, perfeito. Muito bem. Então, eu solicito ao indivíduo, ao paciente, que ele se olhe para frente. Então, coloco numa posição, ok, estática. Depois nós vamos ter a possibilidade de avaliar também dinamicamente, tá certo? Então, o que seria aqui? Então, nós temos como padrão um pouco mais rápido, porque o tempo passa rapidamente. Então, o que seria o padrão de normalidade do crânio? Então, tem a proeminência do occipital, D8, a oitava dorsal e o sacro. Então, esses 3 elementos, se eu colocasse um fio de prumo aqui, esses 3 elementos deveriam estar alinhados. Muito bem. Então, vejam o seguinte, depois, chamado do plano aurículo-nasal, tá certo? Chamado do plano aurículo-nasal. Então, a parte alta do conduto auditivo, o trago, e a base da espinha nasal. A base da espinha nasal. 2 pontos formam uma linha. Esta linha tem que estar horizontal para que o olhar esteja horizontal. E aí é importante dizer que quando nós assumimos a condição de bipedestação, tá certo? O olhar passou a ser, dentre os órgãos dos sentidos, aquele mais importante. Por quê? Porque quando éramos quadrúpedes, era o olfato. Mas quando assumimos a bipedestação, o olhar, ao afastamos o nariz do chão,
e o olhar passa a ser mais importante. E começamos a enxergar mais longe. Isso, divisar o inimigo, o alimento, ok? Fugir, De presa, se proteger. Então, o olhar é importante. Por isso, tem que buscar a horizontalidade do olhar. Então, o crânio, alinhamento dos 3 pontos, occipital, D8, sacro. O olhar horizontal, depois a lordose fisiológica, tá certo? Uma lordose fisiológica. E cuidado, porque os jovens hoje em dia eles estão retificando demais as cervicais, ok? E projetando a cabeça para frente por conta dos eletroeletrônicos e gerando, além de mudança de funcionalidade, alterações morfológicas funcionais, também quadros álgicos, muito jovens. Depois, uma cifose dorsal de D1, a primeira torácica, até D10. Por que até D10 se temos 12 vértebras dorsais? Porque D11 e D12, em função da inserção dos pilares do diafragma, já faz parte da dorso lombar em lordose, tá certo? Então, a lordose inicia em D11 e vai até L5. Depois nós temos o complexo da pelve, que é um complexo muito interessante. E aí tem uma, então, lordose, cifose e lordose. Tá certo? No quadril nós temos uma distinção varia entre homem e mulher. Sim. Tá certo? Então depois nós distinguimos isso. Como pontos de referência nós temos a EI, AS e IPI. Depois os joelhos têm que estar em extensão, onde a diáfise do fêmur tem que estar alinhada com a diáfise da tíbia fíbula, tá certo? Fazendo 0 grau ou 180. E depois os calcâneos bem posicionados, os antepés bem posicionados. Brevemente, se eu faço, por exemplo, olha, simulando como se meu antebraço fosse um fio de prumo. Nós temos aqui já, olha, 3 dedos da cabeça para frente. Consequentemente, o olhar para baixo. Quais são os músculos que puxam essa cabeça para frente? Aí nós temos, normalmente, elementos, então, já temos assim. A atividade que o indivíduo desenvolve pode propiciar isso. O peso do crânio é uma alavanca em desvantagem já. E os músculos nós temos o esternocleido, ok? E os escalenos. E como aproveitador, o sistema suspensor do diafragma, que é um elemento fibroso. Tá certo? Então, temos isso. Depois nós podemos ver também, vira um pouquinho de frente, por favor. Então, nós temos, olhando para frente, muito bem. Então, eu quero ver depois os desequilíbrios laterais e em rotação, tá certo? Depois, observando, olha, os ombros e membros superiores. Os ombros, a tendência ao ombro mais alto e com uma certa inclinação anterior. Tudo bem? Então, aí nós temos trapézio, elevador da escápula, peitoral menor, que faz esse trabalho de inclinação anterior. Vejam, nós deveríamos ter, ok, o cotovelo em extensão. E nós temos, ok, uma flexão do cotovelo. Isso mostra que são elementos extremamente tônicos, estáticos. Então, bíceps, braquial, bráquio radial, pronador redondo, que são flexores do cotovelo. E a posição anatômica é em supinação. Vejam que já estamos, a aluna está em quase pronação. Então, iniciando uma pronação. Tá certo? Que era isso se devia ao tempo que nós vivíamos das árvores. E faz muito tempo que nós deixamos isso. Tá certo? Mas agora, ok? Estamos sempre com as mãos, ok? Ligadas a essa juventude toda nisso. Depois vamos ver, então, vemos o quadril, os joelhos e os pés. Então, avaliamos tudo isso. Tá certo? Obrigado, Luna, pela ajuda. E isso é sempre toda a sessão? Toda a sessão. Toda a sessão, por quê? Vamos lá. Então, a avaliação, o que nós buscamos? A avaliação é importantíssimo para quê? A avaliação, ela vai determinar todo o planejamento de cada consulta e, consequentemente, do tratamento. Então, eu avalio. Então, com um raciocínio clínico e um conhecimento, ok, da anatomia, fisiologia e da biomecânica,
avalio com critério e estabeleço um planejamento da minha consulta e tratamento. Então, isso é fundamental, tá Se o certo? paciente chega no seu consultório com uma dor ciática, você vai observar todas essas zonas? A questão é, e aí essa é a questão da globalidade. Então, a globalidade, ela é, então o nome está dizendo, geral, mas ela pode ser também a globalidade restrita. Então, por exemplo, quadril, tem que fazer flexão, tem que fazer extensão, tá certo? Então, o equilíbrio entre os seus segmentos, o sacro e cada ilho, seja ele na estática, seja ele na dinâmica, porque isso é diferente. Então, nós vamos avaliar o segmento, que é o problema do indivíduo, que é o exemplo que você me falou, que então da pelve. Que procurou. Isso, a causa, a queixa do paciente. Mas eu preciso depois analisar o todo, porque não quer dizer que aquele problema manifestado na pelve, numa patologia sacroiliaca, que ele tem origem ali. Ele pode ter origem em outro segmento, pode vir, por exemplo, de um velho entorse no tornozelo, tá certo? Perfeito. Então, pode vir de uma fratura que o indivíduo tenha feito, e assim um movimento adaptativo à funcionalidade. A morfologia dele alterou, a funcionalidade dele alterou, consequentemente os outros elementos vão buscar, ok, adaptar-se para manter uma funcionalidade, ok, que seja aceitável para aquele corpo. Tudo bem? Então, no momento que você está tratando com a RPG, que você está ali fazendo as posturas, você pode ter condições de ajustar a lombar e, ao mesmo tempo, o fator causal, por exemplo, o tornozelo? Isso é fantástico com o RPG, porque isso é de uma beleza, porque quando nós colocamos sobre efeito de amplificação, o que quer dizer isso? Colocar em postura. O que quer dizer colocar em postura? Corrigir todos os segmentos corporais, tá certo? Buscando reaproximar da fisiologia. E vão aparecer, ok? Todos os problemas ligados àquela queixa do indivíduo. Aproveitando aquele exemplo que eu comecei a dar e não terminei, da garota que apareceu na Itália com problema cefaleia e vertigens, tá certo? Então eu comecei a tratar ela. Então ela apresentava, a queixa era das cervicais. Ao colocar em postura, tá certo? Eu percebi a elevação do ombro esquerdo dela. E quando eu corrigi o ombro esquerdo dela, acentuava, ok, o comportamento da zona, do segmento corporal que era a queixa dela. E eu perguntei para ela se já tinha tido algum problema do ombro, e ela me disse que não. Então, cada vez que eu corrigia o crânio, o ombro se elevava. Cada vez que eu corrigia o ombro, o crânio, ok, se tornava mais assimétrico. Então, no RPG, corrigir a queixa do paciente e todos os segmentos que se mostraram ligados como causa ou consequência. Não era o ombro direito dela, era o esquerdo. Então, mantive a correção qualitativa, pouco a pouco, do crânio e também um pouco do ombro. Como agora o corpo dela não podia, ok, recuperar a posição assimétrica do crânio nem elevar o ombro, eu percebi que ela elevou a alça do balde. Vocês já devem ter ouvido falar desse sistema da alça do balde, as costelas, que tem tudo a ver com as dorsais. Mas eu retifico as dorsais, que era o que ela já apresentava na avaliação, mas elevo o tórax. Então, percebi isso durante o trabalho. Então, mantendo a correção daqui e daqui. Eu mantinha a correção do crânio, ela mantinha no ombro. Apareceu um bloqueio inspiratório com o aumento da retificação dorsal. Perguntei para ela se já tinha tido problema aqui. Não. Então, trabalhei com a minha outra mão, uma tendo o crânio, ok, pescoço, e a outra baixando o tórax e recriando a cifose, enquanto ela mantinha o ombro. Não podendo recuperar aqui, nem aqui, nem aqui, aumento da lordose lombar com anteversão do quadril, que era o comportamento que ela já mostrava durante a avaliação. Perguntei para ela se já tinha tido algum problema lombar ou da pelve, tá certo? O complexo todo, lombo, ok? Pélvico. Me respondeu que não.
Muito bem, então solicitei a ela uma retroversão do quadril, ok? Para alongar os músculos, ok? Anteversores e apoiar completamente as lombares na maca, mantendo a descida do tórax enquanto ela mantinha o ombro e eu mantinha o crânio. Então é um trabalho de parceria entre o terapeuta e o cliente, tá certo? Então ela mantinha o quadril e as lombares e o ombro, enquanto eu ajudava com o crânio e pescoço e com as dorsais e o tórax. Nesse momento, semiflexão da coxa femoral, consequentemente do joelho, mais adução, rotação interna, que é um comportamento típico do valgismo que já tinha sido detectado. Perguntei se já tinha tido um problema da coxa femoral ou dos joelhos. Me falou que não. Então, mantendo a correção, crânio, ela do ombro, eu das dorsais com o tórax, ela da lombar com o quadril, solicitei se ela fez a flexão, um pouco de extensão, se ela fez adução, um pouco de abdução, com rotação externa. Nesse momento, uma dor lancinante na articulação talocrural do tornozelo. E sabe o que é que essa garota me disse? Esta é a dor que eu tive há 14 anos atrás, quando eu jogava voleibol. Eu subi para fazer um bloqueio, quando eu desci eu pisei no pé da minha colega e passei 1 mês e meio, ok? Completamente bloqueada da articulação e claudicando, mancando. Muito bem, qual é a biomecânica disso? Se move, dói. Então o que é que o sistema nervoso central diz para o sistema autônomo? Impeça a dor. Como é que eu faço isso? Enrijeço a musculatura tibial anterior e tríceps, os dois rígidos. Então eu não movo a articulação. Se eu não movo a articulação, eu não tenho dor. Até que cicatrize. Então os músculos nesse caso vieram a serviço da proteção dos ligamentos que tinham sido lesionados ali. Perfeito. Tá certo? Perfeito. Só que essa musculatura, o tibial anterior, também é rotador interno da perna. E o que é que ele fez? O músculo, quando se encurta, encurta em todas as fisiologias. Então rodou a perna para dentro, porque o tibial está inserido na perna. Só que o fêmur se articula com a tíbia nos platôs. Muito bem, então o fêmur seguiu a tíbia. Os adutores, o psoas ilíaco e o tensor da fáscia lata, que são elementos adutores, rodadores internos, se aproveitaram do problema que aconteceu lá embaixo e também se encurtaram. Só que os adutores, psoas e o TFL, ok, tem inserção no quadril. Então se encurtaram fazendo o aumento fazendo a anteversão. O tríceps tem um elemento, ok? O sóleo e o gastrocnêmio. O gastrocnêmio é biarticular. Ambos são flexores plantares, mas não podiam fazer flexão, porque gerava dor. Então o gastrocnêmio é flexor do joelho, junto com quem? Com os isquiotibiais. Então esses elementos, ok, se encurtaram. O problema que começou lá embaixo já chegou até aqui em cima, até aqui. Perfeitamente. Muito bem, mas ao fazer a anteversão, o tronco foi para frente. Então, ao levar o tronco para frente, o indivíduo se desequilibra. A musculatura dos paravertebrais aumentam a sua tonicidade. Volto a dizer, aumento do tônus, encurtamento, rigidez. Tá certo? Fez o aumento da lordose, paravertebrais vão até as dorsais. Retificou a dorsal, tá certo? E esse indivíduo claudicando, tá lá elevando o ombro, tá certo? Só que o trapézio tem inserção também no ligamento nucal e no occipito. Então, ao puxar aqui, estimulava durante 1 mês e meio esse trabalho. Então, tá aí, ok? Toda a explicação de como é que a gente faz. Então, é importante dizer o quê? A avaliação é importante na fisioterapia, e eu vou querer ler antes de terminar, algo que o Crefito, ok, preconiza tremendamente. Tá certo? Então a avaliação ela é importante para quê? Para estabelecer, tá certo? Todo o planejamento que deverá ser feito pelo paciente, pelo terapeuta com o paciente. Voltamos. A avaliação. A avaliação ela é crucial porque no tratamento fisioterapêutico
ela é crucial para que você possa chegar a determinar, ok? Toda a problemática do paciente, ao determinar, seja ela na globalidade e seja ela na globalidade restrita, no segmento que o indivíduo manifesta o seu problema. Sim. Temos que ter ciência de que, e prestem muita atenção a isso, a dor não é o final do nosso tratamento. A dor não é a justificativa do nosso tratamento, porque nem sempre teremos dor. Nem sempre os pacientes chegarão com dor. Mas as alterações morfológicas, e a avaliação é assim: avalie e previna. Então, ao avaliar, eu detecto a problemática do indivíduo, seja de forma local, segmentar, mas também na correlação com o todo do indivíduo. E sem esquecer os componentes bio, o corpo, psico, o indivíduo com o seu psiquismo, com todas as suas sensações, ok? Com todos os seus medos, anseios, tudo isso. E o social, a interação com o todo, tá certo? Então, a avaliação ela tem que passar por isso. Ela é feita de uma forma estática, onde eu fiz aqui com a aluna mostrando, onde depois nós vamos para o específico, mas também depois nós temos a avaliação dinâmica, que é quando nós fazemos a reequilibração. A reequilibração, o que é? É quando eu vou a cada segmento corporal, iniciando pelaquele que é a queixa do problema do indivíduo, e vou testar a capacidade daquele segmento, baseado na sua funcionalidade, range de movimento, ok? O range de movimento. Então, temos que saber quais são os graus de movimento em cada direção, na tridimensionalidade, e testar esse segmento dinamicamente. Então, para aqueles que dizem que o RPG é estático, não, estão enganados, porque nós também avaliamos, ok, a questão da dinâmica de cada segmento. Pode ou não pode mover? Como move? Tá certo? Qual é o range de movimento que ele está conseguindo fazer ou não? Então, nós vamos nessa direção de avaliar. Feito tudo isso, eu vou para onde? Eu vou para a questão de determinar o que eu chamo da construção mental da minha terapia, que é o planejamento. Tá certo? Então, por exemplo, dentro do RPG, então podemos começar da seguinte forma: quantas consultas por semana eu vou trabalhar com esse indivíduo? Vai depender do quadro álgico dele. Uma, duas. Tá certo? Uma vez por semana, normalmente nós trabalhamos uma vez por semana. Uma hora, tá certo? Mas podemos chegar até 3 vezes por semana. Na minha vida, cabem aqui dentro das minhas mãos, casos que eu tive que trabalhar todo dia. E assim eu vou buscar. Era o que? Problema de coluna? Problema de coluna, hérnias de disco, tá certo? Então, e assim, existe muito conceito que nós trabalhamos só com coluna. Não, nós trabalhamos com o corpo inteiro. Onde tem músculo esquelético, ou seja, o sistema neuromúsculo esquelético, nós atuamos. Então, é um problema sacrilíaco, é um problema de hérnia, é um problema de síndrome femoropatelar, um problema de distúrbio temporomandibular, tá certo? Um problema da articulação do pé, do punho, uma epicondilite. Nós trabalhamos tudo isso. Ao mesmo tempo? Como ao mesmo tempo? Durante uma postura, você vai trabalhar a epicondilite, vai trabalhar o joelho, vai trabalhar a coluna. Isso se esses segmentos estiverem ligados como causa ou consequência. A globalidade não é trabalhar o corpo inteiro, é trabalhar os elementos que estão ligados como causa ou consequência à queixa do paciente. Vídeo exemplo Vídeo exemplo do entorse do tornozelo. O membro inferior esquerdo daquela pessoa não tinha nada a ver, tá certo? Então, é avaliação criteriosa para determinar o planejamento e a execução do trabalho, que é o tratamento. Tá certo? Eu estou vendo que tem perguntas. Tem aqui algumas questões. Não primeiro, eu queria dizer a todos que estamos todos muito bem, estamos em casa, estamos tranquilos, estamos todos em quarentena, respeitando sempre todo o que é pedido nos órgãos de saúde. Aqui, quem Alberto é meu irmão, está aqui na minha casa, e minha filha
que foi avaliada aqui, mas recomendo para todos o protocolo que nós temos que seguir nos nossos consultórios é que estejamos de máscara, que estejamos sempre lavando as mãos. Isso é o mínimo que nós temos que fazer. Existem hoje jalecos, óculos, mas em especial mantenha bastante a mão bem lavada, com água, com sabão, com álcool gel, se encontrarem, e não deixem de usar máscara. E muito obrigado a todos pela preocupação aqui com a minha família, mas estamos todos muito bem. Uma outra questão, eu gostaria de dizer que todas as questões que vocês quiserem fazer, que o tempo está se acabando, que envie para a Sociedade Brasileira de RPG, que teremos o maior prazer de responder a todos. Não é? Tem uma outra questão aqui, Alberto, para você. Vamos lá. Que é quando que um aluno pode ingressar para fazer o curso de RPG? A partir do momento que esse indivíduo estiver no último semestre, tá certo, do curso de fisioterapia, já para quase se laurear, então ele pode fazer, tá certo, só no último semestre. Sim, Por quê? sim. Porque senão faltam bagagens para ele para poder entrar. E eu gostaria de aproveitar e dizer o seguinte: nós estamos em grande processo de mudança, falamos de mudar a rotina. Estamos introduzindo agora no RPG, ok, o curso semipresencial. Antigamente nós tínhamos os cursos totalmente presencial, 5 semanas ao longo de um ano. Agora nós teremos o curso semipresencial. No curso presencial, como era feito, 300 horas aula. No curso semipresencial, 361 horas aulas. Então, o que é a vantagem do semipresencial agora? E que a necessidade nos fez, ok, mudar e nos adaptarmos. Então é o seguinte, é baseado no construtivismo do Piaget, ok? Lá de 1961, onde todo conhecimento, ok, ele é baseado na experiência pessoal de cada um, na sua vivência. Sim. Mas a vantagem é, mais tempo de teoria, nós vamos dispor virtualmente o conteúdo teórico, então esse indivíduo terá todo o tempo para poder trabalhar, obviamente com um tutor para esclarecer as dúvidas. Vão ser dadas tarefas para que eles respondam e a ser avaliada pelos tutores, tá certo? E depois de 45 dias, no máximo 45 dias da disponibilização desse conteúdo teórico, entra o conteúdo presencial. Não existe fisioterapia sem curso de fisioterapia, sem a parte presencial. Sem a parte prática. Tem que ter a prática. Então são 3 módulos, sendo que cada módulo teórico, tá certo? Com todos os seus exames, todos isso, as suas tutoria, então os tutores esclarecendo e a parte prática de cada uma. E termina ao longo de um ano também, o semipresencial, com a presença do criador do método, o professor Suchard, tá certo? Então, a quinta semana. Então, quais são as vantagens? Além de mais tempo na teoria e na prática, também a questão financeira, porque agora o indivíduo, nós vivemos num país continental. Então, para as pessoas virem até a gente ou nós irmos até eles, o custo financeiro é muito alto. Então, isso vai facilitar, vai baixar o custo, ok? Do curso, inclusive para o indivíduo que vinha de fora, viagens, tá certo? Ou depois, hospedagens e tudo. Então, esse indivíduo vinha durante 5 semanas. Ele agora vai vir, ok? 3 vezes. Então, tem uma economia muito importante. Então, eu gostaria, depois disso tudo, de agradecer a presença. Nós vamos sortear, ok? Um tratamento, ele vai oferecer um tratamento, eu vou oferecer um tratamento. Esse sorteio será feito na próxima live que vai ter, Na tá certo? terça-feira que vem, dia 28, não é? 28? Terça-feira? Às 19 horas, dia 28, com a professora Soraya Guerra. Que dia que é? Lombalgia. Terça-feira, dia 28 de abril. Vai ser sorteado essa consulta com o professor Odak, uma com ele e uma comigo. E antes de terminar, então, venho a próxima para poder ouvir isso e ter aí o teu nome sorteado ali. O professor Suchard
vai ser entrevistado nessa quinta-feira, que horário? 2 horas da tarde. Às 14 horas do Brasil, vai ser entrevistado pelo Crefito 2. Então, O Instagram, Crefito 2. O Instagram Crefito 2, que é o do Rio de Janeiro. Crefito 2. @Crefito 2, tá certo? Então, quinta-feira, 2 horas da tarde, professor Felipe Suchá, no Crefito 2, que é o Crefito do Rio de Janeiro. E lembrando que a formação, ela é aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Não é? É o Brasil inteiro. É o Brasil inteiro, nós estamos presentes no Brasil inteiro. Obrigado pela atenção de vocês, tá certo? Qualquer pergunta pode ser enviada, nós vamos responder, disponibilizar o tempo para vocês. Qualquer dúvida, entrem em contato. É muito importante para nós a presença de vocês. É um grande prazer, não é, falar com vocês também. Queria agradecer demais e lembrar outra vez que na terça-feira da semana que vem, às 19 horas, a professora Soraya Guerra, e falaremos sobre lombalgia. Um grande abraço.